A professora Marisa disse que é um privilégio de vocês, eu quero dizer que o privilégio é todo meu. É realmente um prazer muito grande estar aqui. A gente sempre acha que o aluno está aqui para aprender alguma coisa, que o professor está para ensinar. Na verdade, eu não vejo as coisas assim. Eu acho que a gente está aqui para... Eu vou aprender um monte de coisa com vocês e vocês talvez vão aprender alguma coisa comigo. Então, a gente vai fazer aqui uma troca, um bate-bola. Né? Como a professora Marisa, eu só quero pegar um gancho de uma coisa que ela falou com vocês hoje aqui. Se vocês sentiram adrenalina com alguma atividade que vocês fizeram, acho que foi com os murais, a gente vai falar um pouco de adrenalina. A adrenalina tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. O que é adrenalina para vocês? Quando alguém fala assim, você sentiu a adrenalina, o que está por trás disso? Por que a gente usa essa expressão? Né? Você sentiu a adrenalina? Muito agitado, é uma situação que a gente fala, né? Sentir adrenalina. O que mais? Oi? Emoção, ótimo. Quando a gente tem algum tipo de emoção, né? Pode ser uma emoção boa, pode ser uma emoção ruim, a gente diz assim, nossa, eu tive uma descarga de adrenalina, né? Vocês sabem o que é adrenalina? Vocês já viram em algum lugar, já tiveram a curiosidade de procurar? Ela pode ser um hormônio, mas ela pode ser também um neurotransmissor. Vocês lembram da história do neurotransmissor? Eu comentei na outra vez que eu vim, eu disse que... Você lembra o que é um neurotransmissor? Transmite informações de um neurônio para outro neurônio. Né? Os neurônios se comunicam intensamente o tempo inteiro. Nesse momento, no sistema nervoso de vocês, os neurônios estão intensamente se comunicando. Eles se comunicam através de mensagens químicas. Eles, na verdade, não se encostam. Alguns até se encostam, mas a grande maioria deles não se encostam, mas eles têm um espaço entre eles. E eles liberam uma substância nesse espaço, chamado de neurotransmissor. E esse neurotransmissor pode passar uma informação de uma célula para outra. A gente tem centenas talvez não, mas dezenas de neurotransmissores, porque a comunicação nesse sistema ela precisa ser bastante diversificada e bastante sofisticada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da importância, vai ser no final da aula, eu vou mostrar para vocês a importância da adrenalina nessa nossa história. O título do nosso bate-papo hoje era Sistema Nervoso Autônomo. Vocês já ouviram falar essa expressão alguma vez na escola? Talvez o pessoal mais velho. Não? Que bom. E tem uma pergunta, né? Também temos um piloto automático. O que viria a ser um piloto automático? Né? Esse conceito de piloto automático em aviação, o que é? É um aparelho dentro de um avião que você pode apertar o botão e o avião vai voar sozinho. Né? Nessa ilustração, o avião está aqui nas nuvens e os pilotos sumiram, né? Exatamente como no filme. Porque esses aparelhos têm, né, os aviões grandes têm um equipamento que pode fazer com que aquele avião faça todas as manobras necessárias para que ele consiga ter autonomia e voar sem a intervenção do piloto. A gente fala muito hoje também em piloto automático em carros, né? Querem que os carros agora andem nas ruas sem a presença do motorista, só com os passageiros. Isso, alguns carros fazem a baliza sem o motorista, né? Ele também tem então, um equipamento que controla todas as funções daquele carro. Essa perguntinha vai aparecer no nosso último slide. A gente vai tentar responder essa pergunta ao longo do nosso bate-papo. Né? Será que nós temos um piloto automático ou será que nós não temos um piloto automático? Como é que funciona alguns comandos do nosso organismo? Eu vou começar primeiro provocando vocês e tentar entender o que é sistema nervoso. Na concepção de vocês, a gente fala tanto de sistema nervoso, a gente fala muito de cérebro. O que seria para você o sistema nervoso? Difícil assim, né? É um sistema que fica nervoso, que fica calmo. Ele é importante, não é importante? Eu vou tentar simplificar essa história. Fica mais fácil se a gente tentar responder para que serve o sistema nervoso. Isso eu acho que vocês têm várias ideias. Para que serviria o sistema nervoso, mesmo a gente não sabendo exatamente o que ele é?
Pode falar alto. Passar informações para o corpo. É verdade, ele faz isso. Ele passa informações, ele tem um certo comando. Posso falar assim? O que a gente chama de sistema nervoso tem um certo comando sobre vários órgãos. Isso você tem certeza. Isso, coração, por exemplo. Bom, o que mais que a gente chama de sistema nervoso pode fazer? Quando eu estou andando aqui na frente, quem é que está comandando o movimento das minhas pernas? Meu cérebro, que faz parte do sistema nervoso. A gente vai ver isso também rapidinho. Eu estou falando para vocês aqui agora, e vocês estão me escutando. Quem é que permite que eu fale? O sistema nervoso. Vocês estão escutando. Quem é que permite que vocês escutem? O sistema nervoso. Vocês estão me enxergando. Quem é que permite que vocês me enxerguem? O sistema. Não é só ele, certamente existem outras estruturas, mas é principalmente ele. A gente vai dar um passo nesse nosso conceito aqui, nessa pergunta, para que serve? Eu vou dizer para vocês que o sistema nervoso, eu vou tentar simplificar. Um sistema que é extremamente complexo, mas que pode ficar fácil de entender assim. Olha, é um conjunto de estruturas que a gente tem no nosso corpo que vai ser capaz de... Vocês enxergam aqui embaixo? Tá vendo? Capaz de reconhecer e interpretar o que se passa no meio ambiente. Tudo, absolutamente tudo que se passa no meio ambiente é reconhecido pelo que a gente vai chamar aqui de sistema nervoso. A gente deu alguns exemplos aqui. O som, a luz que vocês enxergam. O que mais? Som, audição, visão, o cheiro, o sabor do alimento que vocês acabaram de comer. O tato, bravo, eu não ia falar, ia deixar o tato por último. O tato, tudo que se passa no meio externo. Tem alguns fenômenos que se passam no meio externo que a gente não dá muita importância para eles porque parece tão automático. Vocês estão sentados. E todos vocês reconhecem que estão sentados. E eu estou em pé e eu reconheço que eu estou em pé. Quem faz esse reconhecimento de que eu estou em pé e em vocês que estão sentados é o sistema nervoso. Em cada uma das articulações do corpo de vocês tem terminações nervosas. Nos músculos de vocês a gente tem terminações nervosas que vão informar esse sistema da posição do nosso corpo. E ele vai interpretar esta realidade, como ela efetivamente é. Então, uma função desse sistema é interpretar tudo o que se passa no meio externo. Uma outra função do sistema nervoso é reconhecer e interpretar o que se passa nos nossos órgãos internos, que a gente pode chamar aqui de vísceras. Isso fica um pouco mais complicado, não é? Porque vamos primeiro dar alguns exemplos de vísceras, né? Ele lá atrás citou o coração, é uma víscera. Vocês entendem que o coração é uma víscera? É algo que está dentro do nosso corpo. O que mais pode ser víscera? O estômago. Quem mais? Víscera. O que a gente pode chamar de víscera? Coração, estômago. O fígado é uma víscera? Sim. O rim é uma víscera? Sim. A bexiga, o útero são vísceras? Pulmão, ótimo. Eu vou precisar do pulmão daqui a pouco. O pulmão é uma víscera. O que mais? Intestino. Vocês já viram na escola que a gente tem um intestino que é mais fino, a gente chama ele de delgado, e um intestino mais grosso, a gente chama de intestino grosso. Isso. A gente tem um intestino. Então, todas as vísceras do nosso corpo precisam ser controladas para que o seu funcionamento ocorra de forma adequada, de forma saudável. Quem controla o funcionamento de todas essas vísceras é o sistema nervoso. A gente pode dizer assim, então, que o sistema nervoso controla na nossa vida tudo que se passa no meio externo e tudo que se passa no meio interno. Ele não faz isso sozinho, isso é importantíssimo lembrar. Ele faz isso em associação com uma série de outras estruturas. Mas é importantíssimo que o controle do que se passa no meio externo e o controle do que se passa no meio interno se faz
através de estruturas do sistema nervoso. Tá? E eu estou dizendo, então, para vocês que ele tem duas partes. Uma parte que vai controlar, ou que vai interpretar o que se passa no meio ambiente. Não é o que nós vamos falar hoje. O que nós vamos falar hoje é de que forma ou como é que o sistema nervoso vai reconhecer e interpretar fenômenos importantíssimos que acontecem dentro do nosso corpo, nas nossas vísceras. Gente, se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, interrompa na hora, tá? Não leva a dúvida para frente, não. Agora, será que é só isso, né? Eu falei que o corpo, então, o nosso sistema nervoso ele interpreta o que se passa no meio ambiente, ele também interpreta o que se passa no meio interno. Mas será que a gente não tem outras funções importantíssimas da nossa vida que também são controladas pelo sistema nervoso? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Aprender. A nossa capacidade, é o que vocês estão fazendo agora, é o que vocês fazem, aliás, todos os dias na escola. A nossa capacidade de aprender alguma coisa, alguma informação. Essa capacidade ela é exercida por um sistema, chamado sistema nervoso. Mais do que isso, quando a gente aprende, esperançosamente, a gente quer sempre lembrar. A memória também é uma outra fenômeno, outro aspecto que é inteiramente controlado pelo sistema nervoso. Mais do que isso, mais do que o aprendizado e a memória, é o sistema nervoso responsável pelo que a gente chama de nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas motivações, as nossas vontades, as nossas decisões. Tudo isso se origina e é controlado pelo nosso sistema nervoso. Ele também é responsável pelas nossas emoções, pela nossa capacidade de se alegrar, pela nossa capacidade de se entristecer. Ele também é responsável pela frustração, ele é responsável pela euforia. Todas as nossas emoções também são processadas, elas são originadas dentro do sistema nervoso. E eu estou citando aqui um último aspecto, que são os comportamentos. Né? Todos os nossos comportamentos são determinados direta ou indiretamente pelo sistema nervoso. O exemplo que eu estou dando aqui é um drible do Messi sobre a seleção, não sei, do Real Madrid, é verdade, vocês identificaram o Benzema. Então, esse é um tipo de comportamento motor, por exemplo. Né? Um outro comportamento que vocês acabaram de ter, o nosso comportamento alimentar. Né? As escolhas que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai comer alguma coisa, né? Quero comer algo mais saboroso, menos saboroso, algo mais saudável, algo menos saudável, é um outro comportamento totalmente controlado pelo sistema nervoso. Então, essa foi só uma introdução para a gente lembrar que eu vou falar de uma parte desse sistema, é uma parte pequena, tem uma importância enorme, mas ele está ao mesmo tempo processando, ou sendo responsável pelo controle de uma infinidade de funções. Eu queria só lembrar com vocês, eu comecei essa história falando de um sistema que eu chamei de nervoso, eu queria só lembrar com vocês, tenho certeza que vocês já sabem disso, eu só quero lembrar o que é um sistema. Né? Um sistema em biologia, ou em biomedicina, na verdade, um conjunto, eu vou fazer de trás para frente aqui, ela é um conjunto de órgãos, que, por sua vez, é formado por um tecido, e um tecido é formado por células. Vocês certamente viram isso já em biologia na escola. Eu vou dar aqui um exemplo do sistema nervoso. A unidade funcional do sistema nervoso, a gente chamou de neurônio. Né? Eu falei isso na minha última aula, um pouquinho com vocês. Eu posso juntar vários neurônios para formar o tecido neural. Em sistema nervoso, a gente fala que quando juntam vários neurônios, a gente fala que a gente tem um circuito neural. O neurônio não embora eu esteja mencionando somente o neurônio aqui como unidade funcional, ele não a gente sabe hoje que ele não é a única célula do sistema nervoso, a gente tem outras células importantíssimas, chamadas células da glia. E, na verdade, no nosso sistema nervoso, a gente tem muito mais células da glia do que neurônios. Durante muito tempo, porque não se conheciam exatamente as funções dessas células da glia, a gente não falava muito delas. Hoje a gente sabe que elas têm um papel importantíssimo para que o neurônio funcione
adequadamente. Então, mas assim, então, o meu sistema nervoso ele se inicia pelo conjunto de neurônios que vão formar um órgão. Aqui eu coloquei como exemplo o cérebro. O cérebro não é sinônimo de sistema nervoso, ele é uma parte do sistema nervoso. A gente pode dizer que é a maior parte do sistema, talvez seja a parte mais complexa desse sistema, mas ele não é sinônimo de sistema nervoso. A gente vai ver isso daqui a pouco. E quando eu junto diferentes órgãos, eu vou ter o que eu estou chamando de sistema nervoso. Está claro isso até aqui? Está simples? Eu tenho, então, um neurônio. Quando eu junto vários neurônios, eu vou ter um tecido neural, vão formar um órgão, vários órgãos vão formar um sistema. No meu sistema nervoso, eu tenho não só o cérebro, como estava ilustrado no slide anterior, eu também tenho o cerebelo, tenho o tronco encefálico. São estruturas desse meu sistema, que eu vou chamar de encéfalo. É uma palavrinha que de vez em quando aparece também em revistas e jornais. Eu tenho a medula espinal, olha, que está desenhada aqui, que está dentro da minha coluna vertebral, né? Dentro da minha coluna, ou coluna espinhal. A gente tem um canal onde eu tenho lá uma projeção do sistema nervoso, chamado medula espinal, que é importantíssimo. E eu tenho fora desse arcabouço ósseo, que é o crânio e que é a coluna vertebral, eu tenho uma projeção, um prolongamento do sistema nervoso, que são os nervos. Então, a gente vai dividir o nosso sistema nervoso do ponto de vista anatômico em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é tudo que é protegido por osso. Tudo que está dentro do meu crânio ou da minha coluna vertebral, eu vou chamar de sistema nervoso central. Tudo que está fora, eu vou chamar de sistema nervoso periférico. A gente pode dividir esse sistema nervoso também de uma outra forma. Eu estou dividindo aqui para vocês segundo um critério anatômico, né? Segundo a localização desse tecido, né, ou desses órgãos. A gente pode dividir esse sistema do ponto de vista funcional, que foi o que eu fiz com vocês, sem vocês perceberem, no começo. Então, a divisão funcional do meu sistema nervoso, ela vai ser da seguinte forma. Eu disse para vocês que eu tenho um conjunto de estruturas do meu sistema nervoso que vão reconhecer e interpretar o que se passa no meio ambiente. Para esse conjunto de estruturas eu vou chamar de sistema nervoso somático. Não importa agora para nós se são estruturas que o anatomista disse que é sistema nervoso central ou se é periférico. Pode ser central e periférico. Nós estamos fazendo aqui uma divisão funcional agora. Então, são estruturas do meu sistema nervoso capazes de reconhecer e interpretar o que se passa fora do nosso corpo, no meio ambiente. Por outro lado, a gente tem um conjunto de estruturas do sistema nervoso que vão ser capazes de reconhecer e interpretar o que se passa nas nossas vísceras, o que se passa dentro do nosso corpo. Esse sistema, essas estruturas que reconhecem e interpretam o que se passa nos nossos órgãos internos, a gente vai chamar de sistema nervoso. Agora, uma palavrinha nova, autônomo. E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. A primeira coisa que vocês devem estar pensando quando escutaram esse termo, sistema nervoso autônomo, foi essa palavra esquisita, autônomo. Por que chamar esse sistema de autônomo? O que quer dizer autonomia? Quer que eu fale para você? O que vem ser autonomia? Independente, boa, excelente. Se eu sou autônomo, eu sou independente para fazer. Fazer alguma coisa sozinho, pode ser também, não pode? Independente. Fazer alguma coisa automaticamente, sem que alguém mande. Pode ser? Concorda? Uma mania? Me explica melhor, para saber se o que você está falando é o que eu estou pensando. Ih, bravo, exato. Ai, bravo, respira, exatamente. Eu falei para a Marisa, ele já quebrou você já quase acabou com a minha aula da primeira vez, porque você sabia mais do que eu. Eu estou suspeitando que você está estudando isso antes de vir para cá. Não? É isso mesmo. Alguma coisa que você fala de novo. Isso que você falou é importantíssimo.
o movimento que você faz sem pensar. Ou alguma coisa que acontece dentro do nosso corpo sem a gente pensar. Que acontece independente independente, foi uma palavra que você usou, independente da nossa vontade. Vocês conseguem entender que tem várias coisas que estão acontecendo no nosso corpo agora, que estão acontecendo sem a nossa vontade? Isso é mais ou menos simples a gente entender porque é o nosso dia a dia. O que, por exemplo? Vocês já citaram algumas coisas aqui que eu já escutei. O que está acontecendo agora que está acontecendo sem a nossa vontade? Então vamos lá, respirando. Batimento cardíaco. Batimento. Coração, perfeito. O coração de todo mundo está batendo, não está? Está bem, né? Batimento cardíaco. O que mais? Alguém citou piscar. O piscar, você pisca sem perceber que você está piscando, mas você consegue voluntariamente piscar, né? Fala, quero piscar ou quero parar de piscar. Digestão, ótimo, né? Vocês acabaram de almoçar, está ocorrendo uma quantidade gigantesca de fenômenos dentro do trato digestório de vocês. E esses fenômenos são controlados por uma parte do sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. O que mais? Coração, a respiração, coração você falou, respiração, digestão, o rim também, daqui a pouco vocês vão estar com, daqui a pouco vocês não devem estar sentindo nada, eu acho agora, ou talvez alguns deles com vontade de fazer xixi. Quando essa vontade ela aparece quando o sistema nervoso avisa vocês, olha, a bexiga está cheia, está na hora de esvaziá-la. Quem avisa vocês de que a bexiga está cheia é o sistema nervoso autônomo. A fome nada mais é do que uma resposta à ativação do sistema nervoso. Aí não é o do sistema nervoso autônomo, gente, é uma outra história, mas é uma resposta do sistema nervoso dizendo para vocês, está na hora de se alimentar. Mas a bexiga é um excelente exemplo. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Que você, à medida que eu for mostrando, vocês vão facilmente reconhecendo em vocês. Vocês conseguem, é muito fácil, todos vocês colocarem 2 dedos no pescoço, é fácil de sentir, por exemplo, a gente chama de pulsação, pode ser no braço também. O que aí você pode sentir, na verdade, a ação do sistema nervoso autônomo sobre o coração de vocês. O que você sente quando coloca os dedos no pescoço? Né? Eu tenho aqui vasos, né? Eu tenho a carótida, a artéria carótida e as veias jugulares. Toda vez que o coração bate, ela jorra sangue e essa artéria ela se dilata. Então a gente é capaz de perceber essa movimentação da parede da artéria e contar, né? E por minuto, por exemplo, está batendo 50, 60, 100 vezes por minuto. Tá? Vamos ver. Então, por que chamá-lo de autônomo? O sistema nervoso autônomo, eu vou contar uma historinha para vocês, né? Esse sistema, na verdade, ele começou a ser descoberto ou descrito no século XV, na verdade. Eu não vou contar essa história desde o século XV até hoje, senão nós vamos ficar aqui umas 2 semanas. Eu vou resumir essa história, mas que é muito fácil, porque ela também faz parte muito do nosso dia a dia. Um pesquisador chamado John Langley, ele começou a descrever, baseado em várias evidências, um sistema que, na verdade, respondia a algumas situações, em particular, situações de estresse. E essa talvez seja uma boa situação, né? Se você estiver com seus amigos caçando Pokémon no parque da cidade, e de trás de uma árvore sair um serzinho desse, que a gente reconhece como, que o nosso sistema nervoso reconhece como um urso, a nossa resposta vai ser exatamente a desses nossos amigos aqui. O que vai acontecer? Correr. Isso. O que mais? Correr é a primeira coisa. Então tem tem o medo, a gente consegue identificar o que... Obrigado, professor. A gente consegue prever o que vai acontecer se eu não correr. Né? Além de correr, correr é uma coisa importantíssima nesse momento. A primeira coisa que a gente identifica é correr. Para eu correr, o que eu preciso fazer? O que o meu sistema, o que o meu corpo precisa ter para eu correr? É aí que entra o sistema nervoso. Ele precisa de energia, boa. Você quer falar? Não?
Ele precisa de energia. Como é que o sistema vai se adaptar? Essa é uma outra palavra importante nessa aula, né? O sistema nervoso é um sistema que reage a uma situação, adaptando o nosso corpo para enfrentar aquela situação. Para ele correr, ele precisa de energia. O que o sistema faz? O que acontece? Oi? A adrenalina vai ser no fim da aula. É exatamente, a adrenalina é o mediador que vai fazer isso. Nós vamos falar um pouquinho dela no final. Mas antes disso, vamos só entender. O que acontece? Para eu ter energia no meu músculo, eu preciso de quê? Para eu ter energia no meu músculo. Eu preciso de oxigênio. Vamos fazer bem simples. Eu preciso de oxigênio nesse meu músculo, certo? Quem é que faz o transporte do oxigênio? Sangue, alguém falou. Como é que você chama? A Paula falou sangue. Quem transporta o oxigênio no sangue? Compliquei, né, Paula? Hemoglobina, bravo. Então eu preciso ter sangue, porque no sangue eu tenho o meu oxigênio para o músculo, eu preciso de oxigênio no músculo, porque eu preciso aumentar dramaticamente a atividade desse meu músculo. Como é que eu vou levar sangue para o músculo? Pelas artérias. Como é que a gente faz? Como é que o sistema faz para levar muito mais sangue? Vocês estão todos quietinhos, sentados. Eu estou em pé, então o meu coração está batendo um pouquinho, talvez, mais forte que o de vocês, porque eu estou gastando um pouco mais de energia muscular. Mas para eu correr, eu preciso de ter energia, que a gente está resumindo como oxigênio para o músculo. Quem leva esse oxigênio é o sangue. E como é que esse sangue pode chegar em grande quantidade? Oi? Bravo, o coração vai bombear. Como é que você chama? Tawane. O coração precisa bater mais rápido e mais forte. Perfeito. Tem uma outra coisa que acontece, além do coração bater mais forte e mais rápido. O que acontece com a respiração? O oxigênio que eu vou colocar no sangue vem do ar. A minha respiração também acelera. Eu aumento a minha frequência respiratória, quantidade de inspirações e expirações. Esses são alguns dos fenômenos que acontecem para que esses indivíduos consigam responder a uma ameaça, ou uma situação de estresse. Então, o sistema nervoso autônomo ele foi inicialmente descrito como uma parte do sistema nervoso associado sempre a situações de luta e de fuga. Porque que foi traduzido depois de algum tempo como situações de estresse. E essas respostas nada mais são do que respostas adaptativas do nosso organismo para essa situação. E existe uma outra situação oposta do estresse, que é a situação do descanso e de relaxamento. É exatamente como vocês estão agora. A gente não tem a rede ainda, porque não cabe rede para todo mundo. Mas vocês todos estão aqui, espero que ninguém estressado, ninguém precise lutar contra ninguém, não vai aparecer um urso naquela porta, está todo mundo então relaxado. Então, o seu coração ou a sua respiração funcionam de acordo com a necessidade que vocês estão impondo agora para o organismo de vocês. Está claro isso? Então tá, nós vamos voltar nessa figurinha mais tarde. Nós vamos reconhecer eu vou dar alguns exemplos de fenômenos autonômicos comuns aqui do nosso dia a dia. Né? Não é todo dia que a gente encontra um urso. Né? Aliás, eu não queria encontrar um urso nunca. Né? Estresse a gente passa sempre, né? Quando tem prova, enfim. Mas tem uma outra situação muito fácil da gente entender essa adaptação do nosso organismo, não só em situações de estresse ruim. Tem um estresse que é bom, não tem? Tem estresse bom? Tem estresse bom? Que o sistema nervoso autônomo também participa igualzinho. Tem estresse bom? Quem falou tem? Só queria um exemplo de um estresse bom. Você falou. O que você falou? Quando você se apaixona. Quando você se apaixona. Exatamente. Esse é um excelente exemplo de como é que o sistema nervoso autônomo tem um papel enorme na nossa vida, quando a gente se apaixona. Eu coloquei aqui o Romeu com a Julieta. Ops, deixa eu tirar aqui. Que não precisa ser o Romeu e Julieta, pode ser qualquer um de nós. Né? Vocês estão numa fase da vida muito legal.
particularmente legal, que é de se apaixonar. Não só pela ciência, vocês vão se apaixonar uns pelos outros. Quando a gente encontra alguém que a gente acha muito interessante, que faz coisas muito legais, tem um papo legal, algumas coisas acontecem com a gente. O que acontece quando a gente encontra alguém que a gente acha que a gente está apaixonada? Primeira coisa, o coração bate mais forte e mais acelerado. Essa é a primeira coisa que a gente percebe, né? O nosso coração dispara, é uma expressão que a gente fala. Esse fenômeno em medicina a gente chama de taquicardia. O coração dispara. Quem faz o seu coração disparar é o sistema nervoso autônomo. É ele que vai controlar o coração. Esse é um estresse bom, né? Esse é um estresse delicioso. É o sistema nervoso autônomo que vai fazer esse coração aumentar a sua força de contração e a sua frequência de batimento. Mais que isso, a respiração também aumenta. Você lembra do suspiro? A frequência respiratória também aumenta. As mãos ficam suadas, isso também é muito comum, né? Quando vocês começarem a namorar de verdade, vocês vão frequentemente pegar na mão do seu namorado ou da namorada e a mão dela vai estar suada. Isso é bom. Isso é um sinal de que ela está apaixonadíssima. Não quer dizer que depois de se começar a secar, ele não está mais apaixonado, mas assim, no começo isso é um fenômeno muito forte na nossa espécie, né? A gente fica com as mãos suadas. E a mão fica suada porque a gente tem glândulas. Espera só um pouquinho, gente. Vocês agitaram quando a gente fala de namoro, né? A gente tem glândulas. O que são glândulas? Vocês conhecem essa palavra, essa expressão? O que é uma glândula? Alguém pode me ajudar? O que é uma glândula? O que eu vou falar aqui é que eu tenho uma glândula que eu vou chamar de sudorípara e é ela que faz a gente suar. Eu tenho ela no meu corpo inteiro, na pele toda. Eu posso suar no rosto, eu posso suar debaixo do braço, eu posso suar nas mãos, posso suar... E quem faz esse suor é uma glândula, é um conjunto de células que vai produzir o suor. Né? Esse fenômeno de mão suada a gente vai chamar de sudorese. A salivação diminui, e tem um nome também em medicina, chama xerostomia. A gente fica com a boca seca. Esse é um outro fenômeno bastante comum. Por isso que eu tenho água aqui, tá vendo? Quando eu estou meio estressado, então eu fico com a boca seca, eu tenho que ficar bebendo água. E tem um outro fenômeno que vocês não reparam, mas podem começar a reparar a partir de hoje, quando vocês se apaixonarem por alguém, que a pupila fica dilatada. A gente chama esse fenômeno de midríase. O que é a pupila? A pupila A pupila é essa bolinha preta, que na verdade é um buraquinho que a gente tem no olho, né? Ela é pretinha, né? Em volta está a íris, que muda de cor, né? Você tem íris marrom, preta, azul, verde, cinza. A bolinha preta, na verdade, é um orifício que a gente tem no nosso olho, por onde a luz entra e vai formar a imagem lá na retina. De novo, você já sabe isso também? Você viu isso na escola ou você aprendeu sozinho? Fantástico, sua escola está de parabéns. Você perceberam que a pupila, ela aumenta de tamanho ou ela diminui de tamanho? Ela aumenta de tamanho quando? Quando eu tenho muita ou pouca luz? Pouca. Por quê? Porque ela quer otimizar o máximo de pouca luz que existe no ambiente. E quando tem muita luz, é o que você falou, ela fecha. Tá? A abertura e fechamento da pupila é controlado pelo sistema nervoso, que controla, entre vários aspectos da visão, controla a quantidade de luz que incide sobre a minha retina. E você não percebe isso. Na hora que você está nessa sala que está um pouco mais escura, se você sair lá fora, tudo isso vai acontecer sem que você perceba. O seu sistema nervoso ele vai estar agindo de forma automática, de forma independente, de forma que o seu corpo se adapte a uma situação específica. Tá? Esse aqui é um outro exemplo, então, de como é que o meu sistema nervoso, alguns fenômenos associados ao meu sistema nervoso, que
faz parte muito do nosso dia a dia. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês se alimentaram agora, por exemplo, né? Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco. Deixa eu... Bom, aqui é só para a gente, vocês que gostam de anotar, são 2 resumos do que a gente falou até agora. Então, frequentemente não percebemos as ações do sistema nervoso autônomo, porque suas ações são involuntárias. Faz sentido que isso seja involuntário, não faz? Imagina se eu encontro um urso ali assim, aí eu tenho que dizer para o meu coração, comece a bater mais forte. Até eu fazer o meu coração fazer isso, o urso já me alcançou. Se você for esperar que a gente voluntariamente exerça uma ação sobre as nossas vísceras, ela pode acontecer, primeiro, muito tardiamente. Segundo, ela pode não acontecer na intensidade que ela precisa realmente acontecer. Vocês já correram de um cachorro? Sim. Todo mundo... E às vezes, quando você para de... Depois que você parou de correr, você fala assim, nossa, eu não consigo entender como eu consegui correr tão rápido. Não é verdade? Mas você não ficou controlando ali a intensidade de contração de cada um dos seus músculos. O seu organismo, automaticamente, de forma independente, ele colocou a força exata, claro que dentro da capacidade que ele tem de fazer essa contração, para que você escapasse daquela situação. Fala. Exatamente, é por isso que a gente faz sem perceber. Do contrário, a gente gastaria também uma energia enorme tendo que controlar todos esses fenômenos. Vocês estão sentados agora e acabaram de almoçar. Vocês têm que controlar o coração, pulmão, estômago, intestino, pâncreas, fígado, e assim, bexiga e assim por diante. Porque é voluntário. O piscar eu pisco para você do jeito que eu quiser e a hora que eu quiser. Se eu não quiser piscar, eu não pisco. O coração, eu não tenho que falar assim, eu quero que bata menos agora. A respiração eu consigo voluntariamente, exatamente, nós vamos ver isso. Eu posso interferir sobre o sistema nervoso autônomo até certo ponto. Eu posso falar assim, eu vou parar de respirar, tá? Ó. Eu consigo fazer isso até certo ponto. Entendeu? E eu aprendo a fazer isso. Né? Na verdade, quando eu nasci, eu não sabia fazer isso. Tá? Eu aprendo a fazer esse tipo de controle sobre o sistema nervoso autônomo. Em algumas situações. Tem várias... Não. Ele é voluntário. E tem várias coisas que você faz no seu organismo que você pode achar que são involuntárias, mas que são voluntárias, mas que você aprende a fazer e você não percebe. Vou te dar um exemplo. Ninguém aqui dirige carro ainda. Mas quando vocês aprendem a dirigir carro ou andar de bicicleta, você faz esse movimento, ou esse comportamento sem perceber. Você faz isso e sai pensando num monte de outras coisas. São movimentos automáticos que você faz e você não percebe que está fazendo. Mas são todos aprendidos, tá? É uma outra historinha. Um dia eu volto aqui para falar de movimentos voluntários. É muito legal também essa história. Bom, então frequentemente não percebe. Por isso que eu pus isso aqui, ó, frequentemente, porque tem algumas poucas vezes que você percebe o sistema nervoso. Quando você corre, você vai sentir o seu coração. Quando você encontra o seu namorado na porta da casa dele, você vai sentir o seu coração disparar, sua mão fica suada, tá? Você não vai perceber a ação do sistema nervoso autônomo, porque suas ações são involuntárias. E é importante, eu queria que vocês lembrassem que esses fenômenos são respostas adaptativas para se manter o funcionamento adequado do nosso organismo. A gente tem uma palavrinha que eu não sabia se vocês conheciam muito ou pouco, ou nunca tinham ouvido falar, sobre homeostase. Na verdade, a atividade do sistema nervoso é para manter a homeostase do nosso organismo. A homeostase é manter o equilíbrio do meio interno, manter com que o funcionamento de todas as nossas vísceras ocorram de forma adequada em situações específicas. Tá? Então a gente viu que o sistema nervoso autônomo ele pode então ser recrutado não só em situação de um estresse ruim, ele pode ser recrutado numa situação de estresse bom, mais que isso, ele é recrutado o tempo inteiro, quando a gente está sentado, assistindo uma aula, quando eu estou em pé, falando com vocês. É um sistema que está constantemente agindo sobre as nossas vísceras, recebendo informações delas e controlando o que se passa, ou dizendo o que elas devem fazer em alguns aspectos para que o nosso organismo funcione de forma adequada.
Até aqui tudo bem? Está tranquilo aí? Então tá. Alguns exemplos que vocês já mencionaram, né? Então, quando o coração bate mais forte, ó, vasos sanguíneos aumentam o seu diâmetro. São respostas, olha. São respostas de alguma... Vaso a gente considera os vasos como vísceras, né? A gente não mencionou os vasos sanguíneos. A gente pode, embora eles não tenham a aparência de uma víscera, como o coração, o pulmão, o intestino, a gente pode considerar os vasos como vísceras. Vocês vão ver isso daqui a pouco de uma outra forma. A pupila do olho se abre quando há pouca luz e se fecha quando há muita luz. Foi o exemplo que vocês que deram. Quando nos alimentamos, o intestino se contrai para movimentar o alimento. Isso vocês já devem ter visto também na escola, né? Quando você se alimenta, como é que o alimento vai ser transportado por todo o tubo digestório, para ele passar pelo processamento das diferentes enzimas? Movimento peristáltico, excelente. O nome desse movimento das vísceras chama-se movimento peristáltico. Você lembra como é que ele ocorre? Você tem uma ideia assim? Contração da... Pode ser, o esôfago também é uma víscera. Tá, mas o que você falou está perfeito, é exatamente isso. Mas o esôfago é só uma parte. Como é que a gente consegue depois transportar até o fim? É isso mesmo. Você falou uma palavrinha que é importante na história. Contração. O esôfago é capaz de se contrair. Não só o esôfago, o estômago é capaz de se contrair. O intestino delgado é capaz de se contrair. O intestino grosso é capaz de se contrair. De forma que cada vez que ele se contrai, né, é um tubo capaz de se contrair e empurrar o alimento para frente. Lá na frente se contraiu, empurra mais um pouco para frente. Contraiu, empurra mais um pouco para frente. Se vocês... tomarem um copo de água de cabeça para baixo, a água volta ou não? Sai pelo nariz ou se você comer um chocolate de cabeça para baixo, o que acontece? Volta ou continua? Ixi, agora, metade falou volta, metade... Não é fantástico isso? Tem uma força misteriosa. Não volta não, viu, gente? Então, peraí. Tá? Não volta. Ninguém precisa fazer isso em casa, né? Isso é uma bobagem. Ninguém precisa fazer. Já fizeram, a gente acredita. Já fizeram algumas vezes, a gente acredita que é assim que acontece. Se você se alimentar ou tomar água de cabeça para baixo, não volta. E não volta por quê? Ele deu a dica para nós. Por que não volta? Porque no meu tubo digestório, desde aqui da parte mais alta até no final, eu tenho fibra muscular. E fibra muscular, a principal característica dela, as nossas vísceras, muitas delas, particularmente as vísceras ocas, que a gente fala, né, que tem um tubo, uma cavidade dentro dela, tem a capacidade de se contrair. E ela se contrai porque ela é feita, uma boa parte dela, de músculo liso. Eu vou falar um pouquinho de músculos, e o músculo se contrai. Quem controla a contração desse músculo é sistema nervoso autônomo. É ele que controla a contração das fibras musculares lisas. Tá bom até aqui? Tá claro? Então tá. Bom, eu disse para vocês que o sistema nervoso autônomo é parte do sistema nervoso que controla as funções dos nossos órgãos internos, que eu prefiro chamar de vísceras, para facilitar a nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos de vísceras que são controladas pelo sistema nervoso autônomo: olha, coração, pulmão, os vasos sanguíneos, a uretra, né? A uretra, aqui estão os rins. A uretra é esse canal que leva a urina formada pelos rins para dentro da bexiga. A bexiga também é totalmente controlada pelo sistema nervoso autônomo. A glândula adrenal, olha de novo o desenho dos meus rins aqui. Eu tenho duas glândulas, chamada glândula adrenal. Acho que vocês nunca ouviram falar nessa glândula. Essa glândula é importantíssima, porque ela produz muitas coisas, muitas coisas. Duas importantíssimas no nosso bate-papo hoje é que essa glândula produz a adrenalina e a noradrenalina. Tá? A gente vai falar nisso de novo daqui a pouco. A glândula suprarrenal, ela é controlada, ela faz parte do sistema nervoso autônomo. O fígado é uma víscera importantíssima, que vários dos seus
seus aspectos de funcionamento são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Produção de glicose, por exemplo, talvez seja um dos mais importantes. O estômago é totalmente controlado pelo sistema nervoso autônomo. O pâncreas, o que o pâncreas faz? Vocês lembram? Alguém já viu na escola, estudou pâncreas? Bravo, quem falou? Excelente, insulina e glucagon, que são 2 hormônios que fazem o quê? Do sangue, perfeito. A glicose é importante, ter glicose no sangue? A glicose é uma excelente, fantástica fonte de energia para as nossas células. Então é o pâncreas que produz a insulina e o glucagon. E eu coloquei aqui o intestino, né? O intestino tem uma parte que ela é fina e tem uma parte que a gente chama de grossa. Mas se vocês olharem, só um parênteses aqui, né? Eu coloquei o pulmão. Como é que o sistema nervoso controla os pulmões? Na verdade, o pulmão, o ar que a gente respira, para chegar nos alvéolos, onde a gente vai ter a troca gasosa, esse ar é levado por tubos, que a gente vai chamar de brônquios, que ficam menores, vão ficar bronquíolos. Esses tubos também é formado por muita fibra muscular lisa ao seu redor, de tal forma que se essa fibra muscular lisa fechar, contrair, vai entrar menos ar. Se ela se dilatar, vai entrar mais ar no meu pulmão. Tá bom? Só para explicar como é que o pulmão entra aqui. E se você olha, eu não coloquei todas as nossas vistas, eu coloquei algumas delas aqui. Mas a gente pode resumir esse quadro. Você fala assim, nossa, o sistema nervoso vai ter que controlar cada uma dessas vísceras. Parece ser bastante complexo, mas ele se utiliza de um artifício fantástico da natureza, que é o seguinte: todas essas vísceras, todas elas sem exceção, vai agir sobre somente 3 tipos, ou possui pelo menos 3 tipos de tecidos específicos: músculo cardíaco, músculo liso e uma glândula. Então o sistema nervoso autônomo, ele vai sempre agir em qualquer uma das vísceras, no músculo cardíaco, na musculatura lisa ou em uma glândula. Mas tinham tantas vísceras na figura anterior e agora viraram só 3 tecidos? Por quê? Porque músculo cardíaco só existe no coração. A gente tem 3 tipos de músculo. Vou fazer um outro parênteses aqui para vocês, que eu acho que vocês também já sabem. A gente tem 3 tipos de músculos. O músculo do coração, que a gente chama de músculo cardíaco, que só tem no coração. A gente tem uma musculatura chamada de musculatura lisa. Musculatura lisa. E tem um terceiro tipo que não está escrito aqui, porque não tem. Por enquanto não tem. Tá? Qual é o terceiro tipo de músculo? Estriado. Quem falou? Bravo. Músculo estriado esquelético, que é esse músculo que a gente usa para, por exemplo, levantar o copo, que vocês utilizam para escrever, para pegar a caneta. Então a gente tem 3 tipos de músculo: musculatura cardíaca, musculatura lisa e musculatura estriada. Essa palavrinha estriada é para se contrapor a liso, porque um músculo liso, quando você olha numa lâmina da histologia, ela é lisinha. É estriada, quando eu ponho essa fibra muscular, essa célula muscular, ela é toda estriada. Tá? Eu também não vou falar de musculatura estriada esquelética hoje. Hoje, professor. Da próxima vez a gente pode falar, isso que é muito legal também. Mas o sistema nervoso autônomo, ele vai sempre agir sobre esses 3 tecidos. Então, daquelas vísceras que eu coloquei lá, olha, músculo cardíaco é coração. Musculatura lisa, olha, eu tenho no pulmão, tenho no ureter, na bexiga, a parede do meu estômago, do esôfago que ele mencionou lá, duodeno, eu tenho muita musculatura lisa em volta, né? É um tubo, né? O que eu chamei aqui de vísceras ocas, o meu trato digestório, é um tubo que se dilata às vezes mais, às vezes menos. E em volta desse tubo, eu tenho músculo liso, exatamente para ser capaz de contrair esse músculo e fechar ou diminuir a luz desse tubo. E eu posso relaxar essa musculatura e aumentar a luz desse tubo. Está claro isso? Ou uma glândula. Eu coloquei aqui a suprarrenal e coloquei aqui o pâncreas. Existe uma infinidade de outras delas. Então, o sistema nervoso, no fim das contas, embora as vísceras sejam muitas, muitas e muitas, ele vai estar sempre agindo ou sobre a fibra muscular cardíaca, ou sobre a fibra muscular lisa, presente nas vísceras,
ou sobre glândulas. Tá bom? Ficou claro isso? Então tá, vamos dar mais um passo. O sistema nervoso, ele, autônomo, ele pode ser dividido em dois grupos. Em sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Vocês já ouviram falar essas duas palavrinhas na escola? Já? Então tá. O sistema nervoso autônomo simpático está associado à parte do sistema nervoso que vai fazer exatamente esse papel de adaptação a uma situação de estresse. O parasimpático são as estruturas que vão fazer a adaptação quando o indivíduo não está numa situação de estresse ou de emergência, como essa aqui, ó, da gente lá estudando apaixonadamente a matéria da escola. Só para lembrar de onde é que veio a palavra simpático, né? Porque a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, mas por que chamou de simpático? Será que ele é bonitinho, ele é agradável? Por que chama de simpático, né? E parasimpático? Essa palavra simpático vem do grego. Né? Sim quer dizer junto e patos quer dizer emoção, sentimento. E essa palavra foi criada muito, a palavra simpatos, né, foi criada muito antes, quase 100 anos antes da palavra parasimpático. Né, não se conhecia essa parte do sistema. Então, na verdade, é um conjunto de estruturas que juntas vão ser responsáveis por reações de emoção e de sentimento. É mais ou menos isso que eles devem estar sentindo. Né? Muita emoção, muito sentimento fugindo do urso. Né? E o parasimpático também é um prefixo grego, quer dizer ao lado de. E ele foi criado porque anatomicamente os neurônios que vão formar o sistema parasimpático, eles ficam ao lado dos neurônios que vão fazer parte do meu sistema nervoso autônomo simpático. Tá? Eles não têm nada de serem mais bonitinhos, menos bonitinhos, mais agradáveis, menos agradáveis. Tá? É só para a gente entender de onde vem esse termo. A gente pode, então, colocar tudo o que eu falei até agora numa figura só. Eu tenho aqui uma ilustração de um indivíduo, o seu sistema nervoso central, lá, o encéfalo, o cerebelo, o tronco cerebral, que eu mencionei no começo da aula. A gente tem a medula espinal. E esse meu sistema nervoso, eu tenho os nervos, que estão desenhados aqui em cor, né, que estão saindo do sistema nervoso, eles vão inervar diferentes vísceras. E a figura está colocando alguns exemplos, não estamos colocando todas, mas só alguns exemplos. Por exemplo, a pupila, os brônquios que vão levar o ar para o meu pulmão, o coração, o meu trato digestório, os meus vasos sanguíneos. E olha que interessante, se o meu sistema simpático for recrutado, ou se ele for acionado, olha o que acontece com a pupila. Olha, dilata a pupila. Mas quando o parasimpático for ativado ou recrutado, ele vai contrair a pupila. Com o pulmão, olha, quando o meu sistema nervoso simpático ele é ativado, ele vai relaxar o brônquio. Se relaxa o brônquio, ele relaxa a musculatura lisa, o brônquio se dilata, fica mais fácil de entrar ar nesse meu pulmão. O meu coração, olha, se o simpático for ativado, acelera e fortalece e aumenta a frequência cardíaca do coração. O trato digestório inibe a sua atividade e os vasos sanguíneos têm a sua pressão aumentada. Se você for olhar, o parasimpático faz exatamente o quê? O contrário. Com a pupila, olha, o parasimpático ele contrai a pupila, enquanto que o simpático dilata. Os brônquios, olha, eles se fecham, ao invés de relaxar. A frequência cardíaca diminui, a atividade do meu trato digestório é aumentada e os meus vasos sanguíneos se dilatam. Então, o sistema simpático e parasimpático, na grande maioria das vezes, não é sempre que isso acontece, mas na grande maioria das vezes, eles agem de formas antagônicas. O que é antagonismo? Você que sabe o que é paradoxo. Antagônico, oposto. Muito bem, oposto. Concorda? Duas coisas que são antagônicas são opostas, agem de formas em sentidos opostos. Bravo, exatamente.
Exatamente. Tá? Então, o sistema nervoso a gente pode dividir em simpático e parasimpático, e eles agem sobre as vísceras de forma... Não é sempre assim, também vocês vão aprender mais sobre o sistema nervoso autônomo, vocês vão perceber que às vezes eles agem de forma, a gente fala de sinérgica, os dois fazem a mesma coisa, mas na grande maioria das vezes eles agem de forma antagônica, que um faz, o outro faz ao contrário. E isso é importante, né? Porque quando eu estou fugindo aqui do meu urso, é importante que a minha pupila esteja dilatada, por quê? Porque eu vou ver melhor, eu vou ter que correr, eu vou precisar ver se tem buraco, se não tem buraco, se tem um outro urso vindo no outro sentido ou não. Então eu aumento a minha acuidade visual. Eu preciso ter mais, eu preciso aumentar ar no meu pulmão, eu preciso relaxar os meus brônquios para eu poder correr, para entrar mais ar e eu ter mais oxigênio no meu sangue. O coração precisa bater mais forte. Eu não preciso ter o peristaltismo nesse momento, o que menos importa nessa hora é eu ter digestão, não é mesmo? E os meus vasos sanguíneos vão ter a pressão arterial aumentada para eu colocar mais oxigênio nos tecidos. Tá? Quando eu estou descansando, eu não preciso ter essa situação. Eu tenho que ter uma situação onde eu vou gastar muito menos energia. Imagina se eu não pudesse controlar isso, né? Ou se isso fosse feito de acordo com a minha vontade. Eu deitado numa rede, falando assim, agora eu quero que meu coração dispare. Eu ia gastar desnecessariamente uma energia enorme, eu teria que controlar voluntariamente, não só o coração, mas aí todas as vísceras ao mesmo tempo, que é isso que o sistema nervoso faz. Tá? Então, é importantíssimo lembrar que eles agem na maioria das vezes, mas não exclusivamente de forma antagônica. Dois mediadores, então a gente começou com a história da adrenalina, dois mediadores químicos são importantes, deixa eu só voltar aqui. Quando eu digo para vocês que o meu sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático vão agir sobre músculo cardíaco, músculo liso ou uma glândula, eu quero dizer para vocês que o meu sistema nervoso vai liberar um mediador químico, um neurotransmissor sobre esses três tecidos. Que mediadores químicos são esses? São vários, mas os mais importantes, sem dúvida nenhuma, no sistema nervoso simpático é a adrenalina, que vocês conhecem tão bem. Principal mediador químico do sistema nervoso simpático. Dizem, eu nunca pulei de paraquedas, eu morro de medo, mas dizem que quando se pula de paraquedas a gente libera uma adrenalina enorme. No meu sistema nervoso parasimpático, o principal mediador químico liberado naqueles três tecidos é uma outra substância chamada de acetilcolina. Quem for estudar biologia, particularmente sistema nervoso, vai estudar muito o papel desses dois mediadores químicos que têm diversas outras funções no sistema nervoso. Eu comecei o nosso bate-papo com essa pergunta. Também temos um piloto automático, como que existe em aviões ou em carros? Qual é a resposta? Para certas coisas não, para outras coisas sim. Para algumas coisas sim, para outras não. Quando é que eu tenho, quando que eu não tenho? Sua resposta está certa. E se parece com o piloto automático do avião ou do carro? Não. Por que não? Eu também acho que não. Por quê? Exatamente. No avião você aperta um botão, você decide se você quer estar naquela situação ou não quer, e você pode mudar isso a qualquer momento. No nosso organismo isso é involuntário. É absolutamente involuntário. Tá? Bom, professor, posso lançar uma pergunta para eles? Opa, então? Claro. Posso? Opa, vamos lá. Então, pessoal, uma perguntinha logo no comecinho da palestra, a questão do sistema nervoso. Organismos unicelulares têm comportamento de fuga ou de luta? Não? Boa. E aí, pessoal? Assim, porque a gente viu, eu acho que foram vários exemplos em que demonstrou situações que o sistema nervoso integra, né, diferentes outros sistemas. E quando a gente pensa unicelulares, como será que fica essa estrutura? Não precisam responder, acho que é só meio que provocar para a gente continuar refletindo, né, no sentido que esse é um modelo extremamente complexo, né, de integração. Né? Mas acho que eu vou deixar eles fazerem algumas perguntas e eles podem levar para casa para dar uma refletida. Né? Por que quando uma pessoa fica tetraplégica, a coluna dela espinhal dela se rompe e o coração dela continua batendo? Isso é legal. Então tá. Ela perguntou por que quando você tem uma lesão
na medula espinal, né, o coração continua batendo. A primeira coisa importante é saber aonde, que nível da medula espinal essa lesão ocorreu. Né? Se a lesão é muito alta, precisa saber um outro aspecto. Aonde na medula que você teve a lesão? Os neurônios que vão formar o sistema nervoso simpático, eles saem de uma região da medula espinal chamada coluna intermédio lateral. É um nome que eu estou dando para uma região da medula espinal. Se essa região for lesada, esse coração não vai bater. Ele pode bater por algumas horas. Se você pegar um sapo, é um experimento que algumas escolas fazem, pega o sapo e tira o coração para estudar batimento cardíaco, fora. Esse coração vai bater por alguns minutos, dependendo da maneira como você trata esse coração, ele pode bater por algumas horas. Isso porque ele tem uma atividade contrátil nele mesmo. Mas no caso do sistema nervoso, se você não lesar essa área da coluna intermédia lateral, todas as funções autonômicas são preservadas. Você pode perder, por exemplo, motricidade, você pode perder capacidade voluntária, que não é o sistema nervoso autônomo. Você pode perder a capacidade de contrair um braço, uma perna, você pode perder a sensibilidade. Então, se essa região onde estão os neurônios autonômicos, que a gente chama, se essa região não for lesada, essas funções permanecem. Mas assim, na grande maioria das vezes elas são lesadas. E aí entra uma outra história que também é muito interessante, que é a de fisioterapia. Né? A gente consegue recuperar, até certo ponto, uma boa parte de lesões do sistema nervoso em geral, mas em particular do sistema nervoso autonômico, a pessoa eventualmente consegue... continua a controlar algumas dessas funções. Tá? Mas você continua batendo se não tiver lesão nesses neurônios, porque se eles estiverem lesados, o coração não bate e o indivíduo vai falecer. Ou vai ficar entubado até a gente tentar fazer alguma coisa, né? Respiração artificial, etc. Tá? Quando uma pessoa é deficiente visual, ela nasceu com um problema no sistema nervoso? Talvez. Pode ser no próprio olho, né? Pode ser uma estrutura do próprio olho, e pode ser dentro da... a visão, ela começa, na verdade, na lente, né? Por isso que eu uso óculos, a minha lente aqui já não está boa, eu precisei botar uma outra para ajudar a ver. O raio de luz, né? O fóton, vai incidir lá no fundo do meu olho, numa região que a gente chama de retina, e a retina é formada por várias camadas de célula. Uma dessas camadas é que vai formar um nervo óptico, que a gente fala, e vai levar essa informação visual lá para o meu córtex cerebral. Então, assim, eu posso deixar de enxergar por várias maneiras. Ou por um problema no próprio olho, eu não consigo formar imagem na minha retina, a luz não consegue chegar na minha retina, ou não, eu posso ter uma perda de visão porque eu tenho, por exemplo, um tumor nesse neurônio, ou nesses neurônios que vão levar essa informação da retina, do olho, lá para o meu córtex cerebral. Então, se essa via, se esse circuito neural não tiver preservado, eu posso perder visão. E posso, às vezes, perder só uma parte da visão. Isso é muito comum. Você vai fazer no oftalmologista um exame de campo visual. Às vezes você tem uma lesão cerebral e você não perdeu a visão inteira. Você perdeu a visão só de metade do seu campo visual de um lado e não do outro. Ou só de 1/4 da sua visão. Então, vai depender de onde esse circuito que está levando essa informação visual foi prejudicado. Eu queria saber se o susto também é contratado pelo sistema nervoso. Se quem? Desculpa, não ouvi. Se o susto também é contratado pelo sistema nervoso. O susto é uma resposta, né? Ela é uma resposta de surpresa, involuntária a uma situação de estresse. Esses indivíduos que encontraram o urso, eles, antes de fazerem aquela foto, todo mundo levou um susto. É uma resposta imediata, né, de surpresa. É uma resposta do organismo ao primeiro contato com o estresse, vamos dizer assim. Tá? O soluço também é controlado pelo sistema nervoso? O soluço? Porque a gente não consegue mais ou menos, ele. o soluço é uma coisa interessante, porque o soluço, na verdade, ele é um descompasso entre a sua... É um descompasso, tem um diafragma, né, que é um músculo que a gente tem separando o tórax de abdômen. E é o movimento dessa musculatura, quando a gente respira, esse músculo está se movimentando o tempo inteiro. Quando há um descompasso entre o controle autonômico da respiração e a movimentação desse músculo, a gente começa a soluçar. Isso é uma hipótese, a gente não tem certeza se é exatamente isso, porque é muito difícil estudar o soluço assim, para você começar a soluçar agora. É muito difícil isso acontecer. Mas se imagina que o sistema nervoso poderia estar entrando nessa história quando há um descompasso entre o controle dele e um controle da musculatura do diafragma. Essa minha resposta está meia boca, eu acho, para você, porque a gente também não tem muita certeza se é exatamente isso. Tá? O que você faz para acabar o soluço? O que as pessoas costumam fazer para acabar com o soluço?
Prender a respiração. Beber água porque você prende a respiração. Porque você tenta, a explicação tenta ser essa, que você tenta fazer com que a musculatura do diafragma, que é esse músculo que separa, ele passe a se contrair ou se movimentar no mesmo passo que a respiração que o sistema nervoso autônomo está controlando. Isso é uma hipótese, tá? Não é, a gente não tem certeza se é isso. Professor, até que ponto que a nossa consciência de existência mesmo está ligada com o sistema nervoso? Essa pergunta é importantíssima, né? Até que ponto a gente consegue voluntariamente, eu acho que é isso que você quis dizer, até que ponto que eu voluntariamente consigo controlar o sistema nervoso autônomo? Algumas vezes de uma forma intensa, outras vezes não. Eu vou dar alguns depoimentos, assim, dizem, eu nunca fiz, mas dizem, por exemplo, que meditação, yoga, técnicas de autocontrole, por exemplo, conseguem fazer com que você responda ao estresse de uma forma menos intensa. Que você controle situações, né, onde a resposta adaptativa deveria ser exacerbada e você consegue que ela seja menos exacerbada. Existe sim um controle voluntário do sistema nervoso autônomo em algumas situações. Você não vai nunca conseguir, por exemplo, falar assim, eu quero que agora que meu coração vai bater mais forte ou menos forte, porque isso é uma questão evolutiva de sobrevivência, né? Se ele não responder dessa forma. Mas tem várias situações que você não precisa que ele responda com essa intensidade nem por tanto tempo, porque são situações artificiais, que na natureza não existiam. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista, por exemplo. Antes da entrevista, você está nervoso, porque não sabe se vai ser aprovado ou reprovado, então você desencadeia uma resposta autonômica ao estresse, que você pode controlá-la. Algumas pessoas controlam mais, outras menos. A dor é um bom exemplo. A dor ela provoca um estresse, porque é uma experiência desagradável. Algumas pessoas podem controlar essa resposta, ou se acalmar, vamos dizer assim, por técnicas de autoconhecimento, enfim, de forma voluntária, eu quero dizer. Tá? Ele, até certo ponto, em algumas situações, ele é controlável. Alguns dos seus aspectos podem ser controlados, certamente. Tá? Muito obrigado, professor. Foi um prazer Guilherme. de novo. Prazer é nosso recebê-lo.